Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Vamos caminhar mais um pouco na história, no ministério de Eliseu. É importante vocês saberem que Eliseu pediu para Elias a porção dobrada do seu poder, da sua capacidade profética, até a capacidade de realizar milagres. E de fato, Elias realizou vários milagres. Nós passamos por todos eles. Sustentar ali a viúva de Sarepta, fazer descer fogo do céu por meio ali descer fogo do céu nos profetas de Baal, ali por meio de uma simples oração, fazer descer fogo do céu lá nos soldados e o capitão ali de Acasias, enfim, muitas coisas Elias fez. Mas a vida, o ministério de Eliseu é marcada por muito mais milagres, muitos milagres. E é interessante notar que quando nós pensamos em milagres, geralmente vem algo grandioso na nossa mente, que nem Elias fez ali no Monte Carmelo, e também trazendo a chuva sobre Israel e aquela coisa toda, ou fazendo descer fogo do céu e consumindo ali os 50, 100 homens enviados por Acasias, coisas assim grandiosas como abrir o Mar Vermelho. Pensem aí nos milagres que vocês conhecem da Bíblia, pensem aí. Então, geralmente quando pensamos em milagres, ressuscitar alguém é um grande milagre, de fato talvez o maior deles. Mas pensem nos milagres na Bíblia, pensem aí, que você conhece. E nós pensamos em coisas grandiosas, só que Deus realiza milagres na ordem dos detalhes. Sim, Deus realiza milagres nos detalhes da nossa vida. Sim, e essa é a nossa mensagem central. Deus age nos detalhes da nossa vida. Sim, claro que Ele faz isso. Onde nós podemos aprender isso? Em 2 Reis 6, dos versículos 1 a 6. Nós podemos aprender nessa historinha aqui que Deus age nos detalhes da nossa vida. E Ele faz milagres nos detalhes da nossa vida. Ele não só se importa, Ele não só vê, Ele não só sabe o que vai acontecer, mas Ele age, Ele faz milagres. Quantas vezes você pediu, ou alguém da sua família pediu para Deus curar um ente querido de alguma doença grave e Deus respondeu positivamente e Deus foi lá e efetuou um verdadeiro milagre. Nós temos várias pessoas com vários testemunhos mostrando que Deus realizou verdadeiros milagres. É claro, eu não quero aqui banalizar a figura do milagre. Realmente um milagre, o que é um milagre? É quando Deus age na ordem natural das coisas, com o seu poder, Deus age na ordem natural das coisas e algo acontece. Por exemplo, a ressurreição é um milagre. Qual é a ordem natural das coisas? É eu morrer. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo foi um milagre, porque ele agiu na ordem natural das coisas e ressuscitou Lázaro. E Eliseu fez isso. Eliseu ressuscitou ali o filho da sunamita. Ressuscitou aquele rapaz. E Elias também fez isso com o filho da viúva de Sarepta, ressuscitando. Isso é um milagre, quando Deus age na ordem natural das coisas e você e reverte aquela situação. Então, às vezes os médicos vêm e falam para você, sobre algum familiar, não tem mais o que a gente fazer. Não tem a medicina, os nossos recursos, não há remédio, não há tratamento. E nós pedimos, Deus vem, age de modo miraculoso e aquela pessoa é restabelecida, ganha uma sobrevida. Eu já fui testemunho de milagres dessa ordem na vida do meu pai, onde os médicos falaram, isso aqui já era, não vai acontecer, é melhor se despedir, e eu vi meu pai saindo lá do leito de hospital, saudável, e sobreviver ainda muitos anos. Meu pai já é falecido, mas nessa primeira ocasião eu vi ali
o que eu considero um milagre. Deus agindo na ordem natural das coisas. Segundo os médicos, qual era a ordem natural? Que ele morresse, porque não tem tratamento. Mas Deus reverteu o seu quadro, tá bom? Então, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, que nem Eliseu e Elias fizeram. É um milagre? É agir na ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural do rio? Ter o seu curso, andar ali. Mas Deus, por meio dos 2 profetas ali, abriu o rio e eles passaram pelo meio em terra seca. Isso é um verdadeiro milagre. Tá? Isso é um milagre. Eu não quero banalizar a figura do milagre, mas eu quero dizer para vocês que Deus age nos detalhes da nossa vida. E ele fez aqui um milagre na história de um rapaz. Fez um milagre mostrando que ele age e se importa com os detalhes da nossa vida. Vejam aí a história no capítulo 6 de 2 Reis. Disseram os discípulos dos profetas. Lembram que eles estavam em Gilgal. Gilgal estava passando por uma fome muito severa. Isso nós podemos encontrar lá atrás, lá no capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. Então ele ainda estava nessa região. E o episódio de Naamã aconteceu ali naquela região. Há quem diga que pode ter acontecido em Jericó, que também sofria com problemas. E Eliseu até realizou um milagre ali com relação à água. E a cidade pôde se reerguer. Mas era uma cidade pobre. As pessoas que estão os personagens dessa história aqui eram pessoas pobres. Isso é um detalhe importante. Por quê? Porque, olha o que eles disseram para Eliseu. Eles precisavam de um lugar, aí pode ser um lugar para morar ou um lugar para se reunir. Então, pode ser essas duas coisas. Os discípulos dos profetas estavam aumentando em número, isso é muito bom, porque quanto mais pessoas ouvindo ali o profeta, mais pessoas se voltam para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, o número dos discípulos estava aumentando. E aí eles chegaram para Eliseu. Eliseu, nós precisamos construir um lugar, uma habitação, um prédio, uma cabana, uma choupana, para nos reunirmos e para habitarmos. Algo maior, porque onde estamos está muito apertado. Eliseu, tudo bem, vai lá, podem construir. E aí eles foram até o Jordão para cortar madeira, para pegar a madeira e construir essa edificação, essa casa, essa choupana, faziam isso de madeira. E aí, enquanto estavam lá cortando a madeira, o que aconteceu? O machado de um deles caiu no rio. A parte de ferro caiu no rio. Estava lá, não sei se você já trabalhou com seu pai, é difícil. A geração de vocês, também não sei onde vai chegar isso, qual que é o contexto de vocês, mas eu já cheguei a trabalhar com o meu pai e nós utilizávamos aquele martelo antigo que você colocava o cabo e à medida que você fixava o cabo ali, mas à medida que você ia trabalhando, o cabo ia se soltando da parte de ferro e aí volta e meia ele caía. Então é mais ou menos essa a ideia de um machado. Estava lá utilizando o machado e aquela parte de ferro se desprendeu do cabo de madeira e caiu no rio. Qual é o problema disso? Olha o problema aí no versículo 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: "Ai, meu senhor, porque era emprestado." Tinha problema ser um machado emprestado? Tinha, porque ele tinha que pagar o machado de volta, ele tinha que devolver o machado. E o aço naquela época, o ferro, né? Não o aço, o ferro naquela época era muito caro. Muito, muito. Imagina algo que já é caríssimo e uma pessoa paupérrima, uma pessoa muito pobre. Não tinha, que nem eu pegar o carro, sei lá, pegar um carro emprestado de um amigo. Que carro tem aí caro? Sei lá, pegar uma Ferrari de alguém, pegar uma BMW, uma Mercedes, pegar emprestado e bater esse carro. Bater, destruir tudo, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar. Não vou ter dinheiro para pagar esse carro. Mas a preocupação, porque existia ali um entendimento de que ele deveria, se ele não pudesse pagar, ele teria que trabalhar para aquela pessoa até que ele pagasse a dívida. Então,
Olha só, Deus, ali poderia ser um episódio corriqueiro, poderia ser algo, uma pena, faz parte, perdeu o machado. Mas Deus olha para essa pessoa, olha para esse servo que estava cortando o tronco e ele age na ordem natural das coisas para lhe devolver o machado. Olha que bonito. No versículo 6, perguntou o homem de Deus, que homem de Deus é esse? É Eliseu. Onde caiu? Aí mostrou lá o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levantam, estendeu ele a mão e o tomou. Ele foi lá e reaveu o machado, a parte de ferro que se desconectou ali do cabo. O Deus imenso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus transcendente, vocês já aprenderam isso. Ele decidiu fazer flutuar um machado em benefício de um servo, em benefício de uma pessoa. Porque Deus age nos detalhes da nossa vida, Deus se importa. Existe uma pessoa no Novo Testamento muito importante. Que pessoa vocês acham que é? Uma pessoa no Novo Testamento que é muito importante. Na verdade, é uma pessoa que toda a história da redenção é muito importante. Essa pessoa é Jesus. Se você falou Jesus, você acertou. Se falou qualquer outra pessoa, você errou. Essa pessoa é Jesus. Quero mostrar para vocês que Deus, no construir da história, Deus se preocupou com cada detalhe da história. Deus não é alguém que está lá de cima olhando o que os homens estão fazendo. Deus não é alguém que deu corda na história, no universo e deixou ele rodar, deixou ele acontecer ali naturalmente. Não. Deus determinou cada detalhe da vida de Jesus. Sim, isso está profetizado no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo Testamento. Olha só os detalhes. Vai aparecer aqui para você, anote no seu caderno, anote. Eu não vou ler os textos, eu vou só explicar qual é o detalhe aqui. Você precisa abrir os textos. Quando eu falar, você pausa e leia os textos, tá? Não dá tempo de eu ler todos os textos e depois explicá-los, tá? Então pausa, leia os textos, compare os textos, isso é importantíssimo para vocês terem uma noção e até para os textos fixarem na sua mente, tá bom? Então me acompanhe aqui. Primeiro, Deus se importou com a cidade onde Jesus ia nascer, sabia? Sim, isso estava profetizado lá em Miqueias. Miqueias no capítulo 5, versículo 1. Você nem sabe onde fica Miqueias, né? É difícil, realmente não é um livro muito escolhido aí pelas pessoas para a leitura. Miqueias, no capítulo 5, lá no versículo 1. Você, se for mais fácil para você, vá até Mateus, aí vai voltando. Você consegue achar Miqueias, o versículo 5, tá bom? Miqueias vai ficar ali antes de Naum, tá? Depois de Jonas. E onde se cumpriu isso? Em Mateus 2:1. Mateus 2:1. Qual é a cidade que Jesus nasceu? Vocês sabem qual é a cidade que Jesus nasceu? Cidade de Belém. Belém do Pará. Não foi Belém do Pará. Tem uma criança aqui na igreja que falou que Jesus nasceu em Belém do Pará. Mas não foi em Belém do Pará. Foi em Belém, lá em Israel. Tá bom? Jesus nasceu em Belém. Deus se preocupou com esse detalhe? Sim. E mandou o profeta Miqueias falar, profetizar. É falar algo, nesse caso é falar algo que vai acontecer no futuro e aconteceu com Jesus. Outro detalhe, Jesus nasceria de uma virgem. Jesus nasceria de uma virgem, uma mulher que não teve relações com seu marido. Isso é uma virgem. Isaías 7,14. Isaías 7,14 está predito que Jesus nasceria de uma virgem. E onde isso se cumpriu? Lá na Virgem Maria, em Mateus 1,18. E a Virgem conceberá o Deus conosco, o Emanuel, Jesus, tá bom? Isso está predito em Isaías e confirmado em Mateus. Olha só um detalhe importante, parece que assim é banal. A Virgem realmente é algo importante, a cidade onde Jesus nasceria é algo importante, mas olha só um detalhe
detalhe que Deus se importou em controlar da vida de Jesus, em determinar da vida de Jesus. Jesus entraria na cidade de Jerusalém, ali na sua entrada triunfal, montado em um jumentinho. Olha só. Isso está predito lá em Zacarias 9, no versículo 9. Zacarias 9, no versículo 9. Jesus entraria montado em um jumentinho. Ele não poderia ser um cavalo? Não, Deus escolheu um jumentinho. Não poderia ser um camelo? Não. Jesus entraria montado em um jumentinho. Deus determinou esse detalhe na vida de Jesus. Isso aconteceu? Aconteceu lá em João 12, 13 a 15. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Outro detalhe, Jesus seria crucificado entre os malfeitores, entre os bandidos. Jesus seria crucificado no meio dos bandidos, dos malfeitores. Isso está predito lá em Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Se você não está lendo os textos, pausa o vídeo e vá ler os textos. Vá ler os textos. Você precisa ver, ter contato com o texto bíblico. Eu só não estou lendo porque não dá tempo. O pastor Nicolas me ajuda aqui com o tempo, ele fica agoniado quando chega ali perto dos 20, eu preciso terminar em 30 minutos, tá bom? Então, leia os textos, pausa o vídeo e leia os textos. Olha só, Isaías 53, 12 está predito que Jesus entraria, ou seria crucificado entre os malfeitores. Onde isso aconteceu? Em Mateus 27, no versículo 38. Foi crucificado entre dois bandidos, entre dois malfeitores. Outro detalhe, até as vestes de Jesus, Deus predisse, Deus se preocupou o que aconteceria com as vestes de Jesus, sim, a roupa de Jesus. Sim, olha só, no Salmo 22, no versículo 18, diz que as vestes do servo sofredor seriam ali lançadas sortes, seriam divididas e seriam lançadas sortes. Isso aconteceu sim, os soldados tomaram as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre elas. Isso aconteceu em Mateus 27, no versículo 35. Até a roupa de Jesus Deus se preocupou. Por quê? Porque Deus age nos detalhes da nossa vida. E Deus agiu assim no detalhe na vida daquele servo, fazendo levitar um machado por meio de Eliseu. Deus se importa? Deus se importa muito com seus servos. E finalmente, qual o último aqui? A Bíblia diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Salmo 33, 21. Salmo 33, 21 diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E isso se cumpriu em João 19, 33. Olha só quantos detalhes da vida de Jesus foram realizados, foram predeterminados por Deus e assim aconteceram. Você fala, mas Jesus era uma pessoa importante, Jesus tinha toda algo importante para acontecer na vida dele, porque Jesus é o Salvador. Mas e na minha vida? Deus se importa com os detalhes da minha vida, da sua vida? Absolutamente, totalmente. Porque nada foge do controle de Deus. Ele determina todas as coisas. Todas as coisas. Deus age nos detalhes da sua vida, da minha vida. Deus se importa com as pequenas coisas que fazemos. Sim, Deus se importa. Para o bem, se nós fazemos o bem, ou se nós fazemos o mal. Deus olha para essas... Não, isso aqui, esse pecado aqui, essa mentirinha, não, esse mau pensamento, não, Deus não se preocupa com isso. Deus não se preocupa se eu falo palavrão ou não. Deus se preocupa, Deus se importa, Deus olha as palavras que nós proferimos, absolutamente. Claro, a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Até as nossas palavras. Sim, meus queridos, sim. Então se preocupe, coloque na sua mente que Deus age, Deus se importa sobre todo e qualquer detalhe da sua vida. Então viva uma vida de retidão, de santidade em todos os detalhes da sua vida. Onde eu posso encontrar na Bíblia
E eu quero chamar você para abrir lá no Salmo 139. Nós podemos encontrar no Salmo 139 Deus se importando com a nossa vida, com o que nós fazemos, Deus sabendo o que vai acontecer. Aqui saber não é que Deus olhou para o futuro, não é isso. O futuro ele não existe sozinho. O futuro não é algo que Deus olha lá na frente e existe por si só, não é isso. Deus determina essas coisas. A linguagem aqui dá a entender que Deus olha, Deus sabe, ainda a palavra não me chegou à boca e Deus sabe qual será a palavra que eu vou proferir. Não é que o futuro existe autonomamente, sozinho, Deus vai lá e consulta. Não, é Deus, nada existe por si só, nada é autossuficiente, nem o futuro. É Deus que determina essas coisas, é claro. Aqui uma linguagem para nós compreendermos, é uma linguagem que está sujeita à temporalidade em que nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos ao tempo, Deus não está sujeito ao tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Não obstante, Ele agir aqui na nossa vida, admitindo aí essa sucessão de fatos e tudo mais, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Tá? Eu sei que é um pouco complicado, mas vocês têm que ter contato com essas coisas, porque tem muita gente inventando mentiras baseado nessas questões. Deus olhou o futuro, não, o futuro não existe por si só. Deus determina o futuro, Deus determina o que vai acontecer, assim como fez na vida de Jesus. Falou por meio do profeta, ele vai entrar montado num jumentinho, pronto, e aconteceu na vida de Jesus, é assim. Deus determina e acontece. Isso é bom? Eu acho isso maravilhoso. Isso é maravilhoso porque Deus se importa com os detalhes da minha vida. Eu posso descansar. Posso descansar na benevolência e na bondade de Deus. Porque Ele é bom, Ele só faz o que é bom para mim. Então no Salmo 139, espero que você já tenha aberto no Salmo 139, vai dizer assim, e preste atenção porque um versículo vai ser o versículo de decorar, tá? Mas eu quero ler um pedaço aqui do Salmo todo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Olha, Deus sabe. O Deus transcendente sabe quando eu me assento, quando eu levanto, quando eu vou deitar. Deus se importa com os detalhes? Deus age nos detalhes da minha vida? Claro. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O que é esquadrinhar? É você olhar com detalhes minuciosos. Olhar ali, como colocar um microscópio sobre a minha vida e ele estar atento a cada detalhe. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Deus se importa com os detalhes? Sim ou não? Absolutamente. Lá em Lucas no capítulo 12, vá lá para Lucas no capítulo 12. Lucas no capítulo 12 vai dizer que os fios do meu cabelo, se bem que eu tenho pouco, né? Não tão pouco assim quanto o pastor Thomas, mas eu ainda tenho um pouquinho de cabelo. Lá em Lucas 12, Deus conhece o número dos fios de cabelo da minha cabeça. Nenhum pardal, vai dizer lá em Lucas 12, nenhum pardal cai, a partir, ali não dá tempo de ler, mas a partir do versículo 21, nenhum pardal cai do céu sem o consentimento de Deus. E aí vai falar que nós valemos muito mais do que pardais. Então os detalhes da nossa vida estão sendo controlados por Deus, estão sendo vigiados por Deus. Isso é muito bom, isso é muito animador e consolador, ao mesmo tempo que deve nos trazer temor. Temor, porque eu não posso me esconder de Deus. Ele sabe os detalhes da minha vida. O Salmo 139 vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito, já que conheces tudo? Sabes tudo, todos os detalhes, para onde fugirei da tua face? Isso deve nos causar temor. Saber que Deus age nos detalhes da nossa vida deve nos causar paz, tranquilidade, consolo, mas um temor.
Um temor, sabendo que Deus se importa com cada passo que eu dou, cada passo que você dá. E o versículo para decorar está lá no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha só, no livro de Deus, não é que esse livro existe, gente. O livro está lá, o livro da vida do pastor Isaac. Gente, não, para Deus não precisa de livro. Aqui é uma linguagem poética, dizendo que Deus determinou, olha, ele vai explicar, ó, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é soberano sobre esses detalhes da minha vida. Ele escreveu no seu livro, uma linguagem poética de dizer que nada foge ao controle de Deus. Nada foge à determinação de Deus. Isso deve causar duas reações em vocês. Uma paz, porque Deus é bom e Deus, se nós somos filhos de Deus, nós temos paz com Ele e podemos confiar nele, e um temor, sabendo que Deus se importa com esses detalhes da nossa vida. Você que não aceitou Jesus, lembre-se também que Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Sim. E está determinado para você que não aceitou Jesus, o inferno. É um detalhe muito importante da sua vida, que vai perdurar por toda a eternidade se você não se dobrar aos pés de Jesus. Não confiar nele como Salvador, entregar a sua vida a ele. Esse detalhe vai acontecer, já está predito por Deus, que aqueles que morrem sem Cristo, está reservado a eles a condenação no inferno. Esse detalhe também está predito acerca dos que não confiam em Deus, dos que não aceitaram Jesus. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, tenham uma excelente semana. Espero o áudio de vocês aí, tá bom? E continuem orando para que tudo isso passe e possamos nos encontrar de novo. Um forte abraço, tchau, tchau.